pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer um vídeo para vocês super diferente, é a primeira vez que eu faço esse tipo de vídeo aqui no meu canal, que é de uma entrevista com uma pessoa de fora, uma pessoa diferente, que eu tenho certeza que tem muito a acrescentar para vocês. Se você está me assistindo pela primeira vez em outro canal, em algum Facebook ou até no site do Locamob, meu nome é Flávia Kalina, eu tenho um blog chamado Flávia Kalina e um canal no YouTube que chama Flá 1982. Eu fiz essa entrevista em março de 2013, quando eu estava visitando o Brasil, e encontrei o Vitor, a gente começou a conversar e eu percebi que a história de vida dele tinha tudo a ver com o meu canal e eu queria muito saber mais sobre a vida dele. Eu conheci ele na faculdade PUC, quando eu fazia o curso de comunicação e multimeios, e a gente tinha um grupo super legal e a gente se dá super bem até hoje. Cada um tomou seu rumo, a maioria dos meus amigos estão trabalhando na área da comunicação, e depois disso, depois que a gente se separou, eu vim pra cá, ele começou a trabalhar no Google, depois ele trabalhou na Daft. Ele tem uma história de vida muito interessante, uma carreira muito interessante em pouco tempo, em poucos anos, e hoje ele é dono de uma empresa que chama Locamob, que alguns de vocês já devem conhecer. Eu quis trazer ele aqui no meu canal porque eu adoro conversar sobre experiências, sobre lições de vida. Eu adoro saber o processo de como as pessoas passaram para ter sucesso, para ter uma empresa de sucesso, um emprego ou uma vida feliz. O Vitor contou sobre o processo de arrumar emprego em empresas grandes como o Google, ele contou sobre viagens que ele fez, é fascinante a história dele. Por causa dessa nova empresa que ele tem hoje, ele já apareceu na revista Exame, na Folha de São Paulo, já apareceu no Pequenas Empresas e Grandes Negócios como uma das 100 maiores ideias do ano. Então ele teve uma ideia incrível e correu atrás e foi atrás dos sonhos dele e hoje ele está vivendo isso. A entrevista é grande, ela é longa, mas é um processo de alguns anos e seria impossível de cortar e fazer em poucos minutos. Então vale muito a pena assistir cada minuto, porque cada minuto é um aprendizado, cada minuto é uma risada, cada minuto é uma experiência que vocês vão viver com ele, eu tenho certeza. Então se você gosta dessa área de tecnologia, ou mesmo em qualquer área de emprego que você esteja hoje em dia, eu tenho certeza que alguma coisa você vai tirar dessa vivência do Vitor. Então eu espero muito que vocês gostem, foi uma conversa deliciosa, foi uma coisa muito boa pra mim também, e eu espero que eu possa fazer mais entrevistas com pessoas inteligentes e que possam adicionar aqui no meu canal pra vocês. Então aproveitem a entrevista. Então, assim, antes de tudo, eu queria te agradecer por você me dar essa oportunidade de mostrar a minha empresa, de poder divulgar para os seus fãs, de poder fazer algum serviço que, de repente, também inspira outras pessoas a fazerem, a seguirem o seu rumo como eu estou seguindo, como você está seguindo. E muito obrigado por isso. Nossa, eu que agradeço, eu que agradeço. O que você quer saber de mim? Então fala o seu nome, fala a sua idade, assim... Que a gente tá mais ou menos na mesma idade, eu sou mais velha, né? Pouca mas tudo coisa. bem. Bom, meu nome é Vitor, eu tenho 29 anos, também tô chegando nos 30, então assistiu 30 coisas pra fazer esses 30 anos. Eu tenho, já comecei, a gente vai falar sobre isso, né? Bom, eu sou publicitário, eu fiz a mesma faculdade que a Flavinha. Que ninguém sabe o que é. Ninguém sabe o que é, já contou em algum vídeo sobre a faculdade? Não, a gente fez multimeios. Comunicação e multimeios. Acho que nós chegamos lá, não sei se era assim, acho que nenhum de nós sabia mesmo o que era, né? Não. Eu sabia assim que eu queria fazer comunicação. E eu não queria fazer publicidade, porque eu achava publicidade uma coisa muito específica. Não sabia se eu queria ser publicitário. Mas eu sempre gostei de comunicação, eu sempre gostei de saber como é que as coisas eram feitas, né? Nossa, se eu puder manipular as pessoas, comunicar, saber como é que funciona. Olha só. Esse é Você já pensava isso? Sim, eu sou de jovem, assim, né? Moleque, né? Claro, mas E aí eu entrei em multimeios e... Nossa, né, o curso que a gente fez era muito extenso, né? Você escolhe, né? Você fez oficinas de vídeo, eu fiz coisas relacionadas à internet, design, e ninguém sabia direito o que ia fazer da vida, né? Não, a gente tava atirando para todos os lados, né? E, então, assim, a gente entrou na PUC, né? E lá a gente fez muitas coisas que eram de vanguarda, né? Já fazia vídeo para celular, a gente tava em 2004.
não tinha smartphone, não tinha nada. É verdade. Já tinha matéria que tinha que fazer trabalho com vídeo por celular e quem tinha celular pra fazer vídeo? É verdade. O celular era o jogo da cobrinha, né? Bom, a gente descobriu o Orkut, o Orkut era revolucionário, Você descobriu o seu marido pelo Orkut, né? Você vê, na faculdade me valeu de alguma coisa. Ah, mas valeu muito, ó, faz quase 10 anos que você se conhece. É verdade. Né, tô casada, fiz 8 anos, dia 16 de março. Olha só. O Orkut, fomos um dos primeiros, inclusive, a usar o Orkut, né? Foi, lembra que a gente fazia trabalho nas comunidades, fazia as resenhas lá pra Lúcia Leão. E foi engraçado, assim, lembrando, eu conheci o Google na aula da Lúcia Leão. Olha só. Né? Na aula da Lúcia, foi até o Felipe, foi o Felipe Lobo, que me mostrou. Eu falei, nossa, o que é esse Google? Achei uma coisa tão simples, né? Rápida, mas também meio, sei lá, arcaica. É uma coisa meio... Parece um DOS, né? pra computador. E eu jamais ia imaginar que eu ia acabar trabalhando lá. Já pensou? E assim, questão de anos e... sei lá, a vida e as necessidades também. E olha, é engraçado que você lembra quando você conheceu o Google, né? Isso é uma coisa que não me marcou, mas você vê que como... Me marcou muito, eu lembro exatamente o dia, a gente estava no laboratório, um amigo meu me mostrou, e aí eu comecei, era no nosso primeiro ano de faculdade, 2002. Eu comecei a navegar e falei, nossa, que legal, e é rápido, né? A primeira coisa é rápido e... os resultados eram mais relevantes que o Yahoo, o Alta Vista trazia, o KD, que era o que a gente usava, É verdade. Falando, nossa, que coisa maravilhosa, né? Era uma coisa meio... tinha uma aura meio... uma coisa meio esotérica, né? Não era uma coisa... simples e fascinante, né? Era fascinante, era uma coisa meio mágica, né, pra gente. É verdade. E depois o Orkut, né, que foi criado dentro do Google, né? Pouca gente sabe, tem gente que acha que o Orkut foi comprado, não, foi desenvolvido lá dentro, né, pelo Orkut, né, que é um engenheiro, que eu também conheci. É mesmo? Sim, não acredito! Conheci. Que massa! Pra agradecer, né? Obrigado por você ter dado um casamento pra Flávia. Eu ia falar, você devia ter me contado, eu tô indo ver ele, quer que eu fale alguma coisa? Eu também, sim, foi super legal essa experiência. Que legal! E foi engraçado, porque eu me formei, né, na PUC, e todo mundo tinha emprego, você já tinha saído, e eu falei, putz, eu fazia site, né, porque foi uma coisa que surgiu na minha frente. Eu comecei como designer, mas assim, não gostava de fazer design gráfico, não gostava de nada, e aí um dia alguém pediu pra fazer um site, e aí eu não sabia programar. Tem um amigo meu de infância que era programador, trabalhava na Siemens na época, e a gente fez esse site. Cobrou um precinho, cobrou uma mensalidade. E quando eu vi pronto, eu falei, nossa, uau. Tá. Das coisas que eu já fiz até hoje, a coisa que eu mais gostei é de ver esse site pronto. Que dá um senso de accomplishment. É duro ter muita experiência nos Estados Unidos falando coisa em inglês. Mas de dever cumprido. É verdade. Sabe? E aí orgulho, né? Orgulho. Eu fiquei muito orgulhoso. Tem gente que faz um trabalho e nunca acha que tá bom. Eu fiz, eu achei que tava perfeito. Eu falei, nossa! Que bom, eu preciso aprender com você. Que site maravilhoso! Você vai chegar. Não, já tá ótimo, que isso. E aí eu pensei, poxa, tá bom, eu acho que a internet é uma coisa que eu quero trabalhar. Mas eu tinha me formado e comecei a entrar nos processos de trainee. Eu acho que muita gente nova que assiste seus vídeos deve se identificar com isso, louco, arranjando emprego e não sabe muito bem o que fazer da vida. E eu comecei a ir pra frente e tal. Eu tava no processo de trainee de 2 empresas muito grandes e que iam pagar assim super bem. E foi na mesma época que eu decidi que eu ia mandar meu currículo pelo site do Google. Não conhecia ninguém que trabalhava no Google. Nossa, então foi logo no começo. Foi. Quando eu saí da PUC, comecei minha pós na GV, em ADM. E eu falei, não, vou mandar meu currículo. Foi engraçado assim, porque também eu tinha dinheiro até 60% da minha pós-graduação. E nesse processo de trainee eu tava gostando, uns eram longe de São Paulo. Falei, não, mas eu vou onde me levar. Claro. E eu mandei o currículo pro Google. E quando eu mandei, assim, 5 segundos depois, eu juro, não era nem 1 minuto depois, eu recebi uma resposta. Olha, meu nome é tal, eu sou do RH do Google, em inglês, né? Porque antes era tudo feito nos Estados Unidos. Entendi. Falou, eu preciso de um currículo sem inglês, você pode mandar? E não era uma resposta automática, era uma resposta pessoal. Eu falei, sim, claro. Eu sabia qual que era a posição que você aplicou? Então, eu vou te falar. Aí eu peguei e fiz o
currículo em inglês, desesperadamente, 1 hora, tava tudo perfeito e eu mandei. E chamava representante Edwards de links patrocinados. E, bom, no princípio, assim, na verdade a gente fazia de tudo, né? Aprovar anúncio, respondia e-mail de cliente, falava por telefone, otimizava campanhas de publicidade. E aí eu tive essa resposta positiva. E eu lembro até nosso salário era muito mais baixo do que a ganhar, eu já estava na fase final dessas 2 empresas. Eu nem fui na entrevista. Sério? Eu não fui. Peguei, liguei. Porque você queria. Falei, olha, realmente eu acho que eu tô no lugar certo. Isso foi já em 2007. E como que você toma uma decisão? Acho que isso é importante dar pausa, assim. Parece que tudo acontece ao mesmo tempo, né? Sim, assim, é ao mesmo tempo mesmo. Quando às vezes acontece tá essas horas é porque tem tudo. Não tem nada, assim não aparece nada. Aí quando aparece tem essas 3 oportunidades. Como que... Porque tem gente que fala, eu tenho aquele... Deu um negócio, um instinto, era aquilo que eu sabia, ou então eu pus lista de pós e cons, né? Qual que é sua técnica, assim? Olha, não tem técnica, eu acho O que você usou na hora quando você decidiu? Eu acho que era o seu desejo. Era perfeito pra mim. Entendi. Eu senti que era o correto fazer. Que era aquilo. Sabe, e o Google, principalmente naquela época que, nossa, quando eu entrei tinham 60 pessoas. Nossa. Então assim, era como se fosse uma sala de aula, a empresa inteira aqui no Brasil. E quem era o Brasil pro Google? O Google era uma coisa assim já absurda. Então às vezes a gente até ficava escondido, sabe? Mas assim, a minha decisão foi porque eu achei que ia ser mais feliz mesmo. Tava certo, entendi. Ganhar, olha, com certeza tinha professor de trainee, um dos que eu tava fazendo, eu ia ganhar quase 3 vezes mais. Uau! Quase 3 vezes mais. Eu tava Olha, na entrevista final. hein? Eu tinha passado, você sabe, professor de trainee, né? Quem estiver fazendo aí, do outro lado vai saber. Eu nunca passei, como falar rapidinho. Assim, são pelo menos 6, 7 etapas, né? E no Google não foi diferente, só que eu não tava competindo com ninguém. Entendi. Você compete com você mesmo. Sim. Porque você tem que ser. Eles olham o seu currículo, olham o que você fez, o que você tem de hobbies, o que você já fez na sua vida. Eles queriam gente que tinha mente empreendedora. Então, pareceu que era perfeito pro que eu tava fazendo. E eu entrei em 2007, assim, viajando, não sabia o que ia fazer. Mas com a coragem, né? Com a coragem. E virei publicitário. Olha só. Então nem sabia que eu ia ser publicitário. E acabei virando publicitário no meio online, que era uma coisa assim extremamente nova. Lembro que eu fiz uma entrevista assim numa grande agência, uma das maiores agências de publicidade, que falou, essa aqui é a nossa área de online. Tinha 5 cadeiras. E falou assim com orgulho, essa nossa área de online. Eu olhei e falei, nossa, não vai ter vaga nenhuma em online. Porque se nessa agência tem 5 cadeiras, imagina numa empresa pequena, né? É verdade. E acabei entrando no Google, né? E foi uma coisa meio mágica, assim. Muita gente ficava me olhando assim, tipo, nossa, mas o que você tem que você entrou no Google, né? Ninguém entende, né? Como até hoje, muitas coisas de internet as pessoas não entendem, mas entendem que é algo diferente, algo não é grandioso, mas assim, algo revolucionário na vida das pessoas. E valoriza por isso. E você sabe, assim, até voltando a essa parte de coragem, porque tem gente que quer uma coisa, por exemplo, você já conhecia o Google, já tinha esse desejo, e você teve a coragem de mandar um currículo para ele. Tem gente que nem fala, imagina uma empresa dessas, que a base é nos Estados Unidos, imagina que eles vão olhar, sabe, aquela barreira que você coloca em você mesmo. Às vezes no Brasil você vai arranjar emprego, é muito por indicação. E eu não conheci ninguém trabalhando no Google. Eu também tinha 60 pessoas no Brasil, eu conheci uma dessas 60, era muito improvável. Eu acho que assim, você tem que tentar, você tem que você quer, vai lá e faz. E o mínimo que pode acontecer é não, mas né, você não, você já tem. Exatamente. Se você não mandar, você já tem o não. Exatamente. E eu mandei, não foi fácil, muitas entrevistas, ligação de fora, fazer prova. Você tinha que falar bem inglês, né? Perfeito, inglês, nem se discute. Isso ele já tinha feito um intercâmbio nos Estados Unidos, o mesmo intercâmbio que eu fiz. Meio que na mesma época que você fez, né? Inclusive foi em Wisconsin que é verdade.
Engraçado, né? Então o inglês é importante, né? Principalmente nessa área assim, de internet, né? Bem Acho que é imprescindível, né? Não tem... E naquela época era mais, porque o Google ele escolhia muito a dedo as pessoas. Então assim, ele queria te conhecer por inteiro. Por inteiro. Eu mandei coisa, sei lá, do Rotary que eu fazia quando era jovem. Fazia karatê, eu mandei meus diplomas, eles queriam. Não acredito. Verdade. Passava até, eu não sei como é que é hoje o processo, mas antes ia até o CEO. Olha só. Passava por 2 comitês e o CEO não assinasse, você não entrava. Uau. Então assim, muito perfeccionista. Mas eu acho que é legal, porque eu tava assistindo um programa até que eles falaram assim, a gente sempre mostra... Quando a gente vai numa entrevista, qualquer coisa, a gente mostra o nosso melhor, né? Sim, é igual quando você casa ou você começa a namorar. É tudo lindo, você só conta o que você quer, né? E na entrevista é a mesma coisa, aí passa 2 anos e fala, quem é você? Tipo, eu não fui essa pessoa que eu contratei, eu não fui essa pessoa que comecei a namorar, eu não fui com essa pessoa que eu casei. Então eu acho incrível a empresa ter essa preocupação, porque eles investem tanto dinheiro, fazem tanta coisa. E depois então, eles confiam muito. É? Dados são muito sensíveis, sobre coisas que não podem ser faladas, tem que se resguardar, tem que defender a empresa. Você imagina, a internet é uma questão nova. Então tem gente que usa todas as intenções, das melhores às piores. É verdade. E o culpado é você, que é a plataforma que tá promovendo a livre expressão, como o YouTube faz, por exemplo. É verdade. Então, assim, tinha épocas que eram extremamente sensíveis, né? De ter ameaças mesmo, legais, e falar, não, vamos todo mundo junto, agindo de maneira consistente e com um sonho, né? Claro. Aquilo que você tem na sua frente, né? De fazer o Google o que ele é hoje, o que ele ainda... Nossa, o que ele ainda nem é. Né? Você tem que ter uma visão, né? Eles tinham essa visão, isso que é... E aí escolhiam a dedo a pessoa que encaixasse naquela visão, né? Foi engraçado que na entrevista perguntaram assim, o que você quer, assim, por que você quer o Google? Eu falei, olha, eu nem quero entrar no Google pelo que ele é hoje, mas pelo que ele pode ser no futuro na vida das pessoas. Contratado. Contratado. Anota aí essa sai uma lágrima contratada. Não, isso é bem mais difícil que isso, viu? Tive que calcular, ai meu Deus do céu, não dá nem pra lembrar. Mas foi bem difícil. Mas é de você, assim, é o que realmente você acreditava. Tem que persistir, Acho que tudo na vida tem que persistir, né, Flá? Nossa. Se não persiste, se não luta, o que vem fácil, vai fácil e é verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. E aí eu entrei no Google e fiquei lá, fiquei 3 anos e 2 meses. Comecei trabalhando em tudo, né? Aprovando anúncio, respondendo e-mail, telefone, tudo aquilo que eu te falei. E depois eu fui cuidando de clientes maiores de publicidade. Então, trabalhei com grandes clientes de tecnologia. E era tudo do Brasil? Tudo do Brasil. Alguns que eram de fora, mas que vendiam no Brasil, né? Entendi. E depois, o que a gente chama de varejo, né? O e-commerce. E onde eu fiquei meu último ano e meio lá. E tive várias oportunidades, né? Viajei pra fora, trabalhei. É isso que eu queria te perguntar, que eu lembro que você estava viajando pra lá. O que você ia fazer quando ia para os Estados Unidos? Então, tinha muitas conferências, treinamentos. Então, comecei a frequentemente ir para os Estados Unidos e para alguns outros países. Em 2010 eu tive essa experiência de trabalhar em São Francisco. Trabalhei em Mountain View, mas morava em São Francisco, fiquei 4 meses lá. E foi tudo pago pelo Google? Tudo pago pelo Google, foi assim, nossa, classe A. Experiência da sua vida, né? Uma delas, né? São tantas, né? Não dá nem pra dizer qual foi a mais intensa, tá tudo muito intenso. Lá eu tive um contato muito maior, assim, com outras pessoas que trabalhavam em outras empresas de internet, muitas startups. Então, assim, tinha gente que trabalhava... na Zynga, né, no Farmville. Era engraçado que tudo tava na moda, né, esses joguinhos naquela época. E cada um falava uma coisa, o pessoal, o LinkedIn ficava bem na frente do Google. Sério? Olha! Também fui ver os outros escritórios, né, então fui até Palo Alto, ver o Facebook em Cupertino, que fica a Apple. Então eu conheci bastante aquela região e as pessoas que a gente estavam por trás. É muito experiente, nossa, eu tenho que fazer minha própria empresa, sabe? Mas eu falei, mano, o que eu vou fazer, né?
E essa história assim, eu conto bastante porque eu queria fazer uma tatuagem lá nos Estados Unidos de lembrança, né? Sim. Eu tinha um desenho que eu queria fazer, eu falei, mas onde é que eu vou fazer? Eu falei, não quero gastar também muito dinheiro. Aí quando eu vi, fazer tatuagem nos Estados Unidos é caríssimo. É mesmo? É caríssimo. Eu não sou ligada em tatuagem, então essa parte eu não sei. Mas assim, a hora, dependendo do tatuador, é 200, 300 dólares. Uau. Uma hora, assim. E aí, falando, o cara pode ainda enrolar um pouco, entendeu? E eu fui em vários lugares e não consegui achar um lugar que tivesse um bom custo-benefício e que fizesse aquele tipo de tatuagem que eu queria. E pedi indicação e ninguém conseguia dar e tal. Aí alguém falou assim, por que você não procura no Yelp? Eu falei, no Yelp? Eu já tinha ouvido falar, mas como não tinha no Brasil, eu procurei ali, o Yelp, pra quem não sabe, né, você conhece. Mas é um site colaborativo, em que você tem todos os locais, serviços, produtos, lojas, e todo mundo escreve, diz opinião a respeito, posta fotos, né, comentários. Então, você já chega no local... É de todo o estabelecimento, qualquer né? Não é só coisa. Restaurante, não é só... Eu procurei tatuagem, no caso, né? Então, eu olhei uma opinião de uma pessoa e a pessoa dizia, nossa, esse lugar é ótimo, o custo-benefício é bom, e olha, esse artista faz tal coisa, esse artista faz tal... Então, eu já cheguei no lugar sabendo com que artista que eu falava e qual que é o preço que eu ia pagar. Então, assim, quando eu tive essa experiência, no fim das contas eu não fiz a tatuagem, eu amarelei. Eu amarelei, não fiz a tatuagem. Mas a experiência eu nunca esqueci. Vida, né? É verdade. Eu fui como expert, eu nem era dos Estados Unidos. Então, assim, eu cheguei lá sabendo com quem que eu ia falar, quanto que eu ia pagar, como que era o ambiente, como que era, se era limpinho, se... E isso se aplica a qualquer tipo de serviço e de produto. Né? Você está no restaurante, você quer saber se a cozinha é limpa, se as pessoas te tratam bem, se o estacionamento é grátis, se tem um cafezinho grátis. Qualquer tipo de detalhe vai mudar a sua decisão. É verdade. E aí eu falei, nossa, não, tá, é isso que eu preciso fazer. E às vezes até te poupa de um constrangimento, né? De você chegar e não muitos. Às vezes é caro demais o lugar e você já está comendo e você vai ter que pagar. Então assim, você já chega sabendo exatamente o que você espera. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa assim. Aí eu peguei, liguei... Plantou uma sementinha no coração. Liguei para aquele meu amigo que fazia site comigo antes de entrar no Google. Falei, Felipe, vamos fazer um site assim, assim, assim? Entra. Aí ele entrou. Nossa, que legal. Vamos começar a programar? Eu desenho, você faz e tal. E isso, né, também trabalhando, ele também trabalhando. E aí isso foi que ano? Foi em 2010. 2010. Eu falei, qual que vai ser o nome dessa empresa, né? Aí eu pensei, tem que ser alguma coisa de local, né? E tem a palavra mob. Mob é coletivo, né? É criado e feito por todos, pelo coletivo, não tem o dono. E aí eu falei, será que tem Locamob? Aí eu vi locamob.com e tinha. Falei, não, nossa, e achar o domínio.com hoje é muito difícil. Eu peguei, já registrei na hora. Nossa! Falei, não sei nem se eu vou fazer empresa, mas já vou registrar o domínio. Peguei, registrei. Falei, Felipe, vamos fazer? Vamos. E aí a gente começou a fazer, eu voltei pro Brasil. E aí vieram outras oportunidades, claro, né? Internet crescendo, meio online. E eu, como eu te falei, eu cuidava das Apples nos Estados Unidos. E aí veio uma proposta de abrir uma espécie de umas Apples no Brasil, que é a da Fit, né? Na época nem sabia o nome e tal, e abriu um grande varejista de calçados e moda, e eles precisavam de um vice-presidente. Eu ia já sair do Google e fazer minha empresa. Entendeu? Mas surgiu uma oportunidade tão boa e era de montar uma empresa do zero, então era uma coisa que eu poderia utilizar no futuro também. Claro, claro. E eu falei, quer saber, eu vou fazer. E aí a gente lançou, né? E quem que te achou? Como que foi? Foi pelo LinkedIn. A gente começou, eram os alemães, né? Que é de uma investidora alemã. E eles que foram atrás de você? Foram atrás, a gente fez diversas entrevistas, muitas eu nem sabia sobre o que era, então chegou um dia e eu falei, gente, vocês falam sobre o que é, eu vou continuar minha vida, porque eu tô bem no Google, tava para ser promovido, então eu tava muito bem onde eu estava. Só que claro que eu sempre tive esse sonho de ter o meu negócio, de agregar valor a mais, sabe? Aí eu falei, poxa, eu queria fazer minha empresa, mas essa é uma oportunidade de fazer uma empresa que não era minha, mas que eu poderia encarar como minha e criar uma cultura, e criar um jeito de se fazer e usar o que eu já sabia. E eu falei, poxa, eu tenho a oportunidade de montar um negócio, montar um e-commerce e na linha de frente, né?
eles precisavam de um vice-presidente. Falei, ó, nossa, tá bom, você é do Google, é um vice-presidente. Tudo bem, de uma empresa que não é conhecida, mas pode vir a ser. Claro, né? claro. E foi um time perfeito, que estava começando a se desenvolver mais e profissionalizar o e-commerce no Brasil. E comecei, nossa, passei assim por épocas que era no começo da empresa, não tinha onde sentar. Nossa, eu não tinha onde sentar. Isso é importante falar, porque às vezes o pessoal acha que tudo é lindo, tudo tá pronto, né? Tem que fazer ficar lindo, né? Às vezes uma coisa que nem é naquela hora. Isso era uma empresa que tinha um dinheiro para investir? Eles tinham, né? Me contrataram, né? Fizeram, né? Então assim, com certeza eles queriam investir. Eles então eu senti essa seriedade. Entendi. Falei, vou embarcar junto. E a gente passou, saindo do Google, a gente tinha todas as estruturas, viajava para os Estados Unidos uma vez por mês, tinha meu computador, tinha uma série de estruturas que eu não tinha mais. Eu tinha que criá-las para a equipe. Então assim, foi um outro lado de experiência. Eu não tinha cadeira para sentar, porque eu tinha que dar para o meu time. E o time crescia e eu ficava sem cadeira. Entendeu? E era engraçado, o crescimento foi muito rápido também. Então, mais ou menos no meio do ano, a gente começou a chamar atenção, saímos numa reportagem no Valor Econômico. Nossa! Em quanto tempo isso? Isso em 6 meses. Uau. 6 meses de operação, né? Um pouquinho antes do site lançar. E aí, quando a gente saiu, eu percebi a mudança. As mídias começaram a nos contatar. Então, assim, tudo começou a ficar mais fácil. E começou a crescer, de verdade, rápido. Então, assim, contratei mais de 70 pessoas, no meu time tinha 30 pessoas. Então, eu pensei, nossa, que legal, estou participando disso, trabalhando muito, mas eu sempre quis ter algo meu, algo que eu pudesse criar do zero, mas tendo uma participação e agregando valor de outras formas, né? E aqui eu tô agregando valor, claro, a gente tá montando um time excelente, referência, né? Virou referência no final. Eu imaginava que ia ser tão rápido. Não, eu imaginava que ia demorar um pouquinho mais. Não é comum, né? Não é comum. Porque hoje tem até propaganda na televisão e para uma empresa tão nova. Passei pra isso, tá assim, eu tive no começo em que eu não tinha nem cadeira pra sentar e 7 meses depois eu tava almoçando na cobertura da Rede Globo. Nossa. Entendeu? Então, pra você ver assim que tudo é possível, Flávia. Tudo é possível. É verdade, acreditem, tudo é possível. E eu tava super bem também, ótimo, né? Vendendo cada vez mais, hoje todo mundo conhece, né? E falava, tá, e agora? O que eu quero da minha vida, né? Era uma época que a gente estava crescendo muito, ia mudar pro outro lado da cidade, eu comecei a receber muitas ofertas de emprego. Sério? Sim, aí eu falei, putz, o que eu vou fazer, né? E aí veio uma proposta de uma grande empresa para eu ser gerente de marketing geral. Eu falei, tudo bem, era perto de casa, não teria que me mudar. E eu já estava querendo partir para outra, né? Queria acumular mais experiência para ter meu próprio negócio. E recebi uma proposta muito boa, aceitei, assinei contrato e tal, uma empresa grande. E aí, um dia antes de eu começar, queriam fazer uma reunião, eu falei, tudo bem, uma reunião para alinhar o trabalho. Eles falaram assim, então, Vitor, na verdade a gente está com algumas dificuldades aqui e a gente está passando por um processo de consultoria. Eles olharam o seu perfil, acharam você assim muito talentoso, com um belo histórico, mas infelizmente eles acham que precisa de alguém mais velho para exercer esse cargo. Não acredito. Aí eu falei, o quê? Não, a primeira reação eu falei, você tem certeza disso? Porque assim, experiência no meio online, se você for encontrar alguém mais velho, não tem muitas pessoas mais velhas do que eu que tem essa experiência. Exatamente. E a gente conversou e tal, eu entendi o lado deles, tinha um certo risco também, eles receberam uma outra indicação, né, do tipo, tem alguém mais velho, que tenha mais experiência. Embora eu saiba que não seria o melhor pro negócio deles, é um risco grande de tomar essa responsabilidade e falar assim, não, eu confio em você, eu tô tomando a responsabilidade pra mim. Eu entendi isso do lado deles, sabe? E aí a gente concordou que não ia prosseguir. E você já tinha saído? Já tinha saído, não, claro. Já tinha me desligado, me despedido, tudo certo. Eu falei, gente, que eu vou... Tá bom. Eu pensei... E eles sabiam que tinha te tirado de emprego pra... Sabia, claro que sabia. Nossa. Eu falei, nossa, o que eu vou fazer da minha vida, tá, Vitor? Você respira,
Então, Mas, assim, esses momentos que eu gosto. Desculpa, momento tensão total, né? Esse é o processo. O que você pensa? Você fala, acabou, né? No começo eu falei, não. Você acha que por primeiros 5 minutos parece que você morreu, né? Tem a parada cardíaca que você morreu. Fala, você tá aí passa um tempo, eu vou falar assim, o que eu vou fazer na minha vida, né? E o Locamob eu já vinha fazendo desde 2011, passei 2011 inteiro, a gente ficou programando, desenhando. E olha que legal, né? A gente vinha fazendo isso, só que eu sempre recebendo propostas melhores para trabalhar e ganhando mais. E falei, como é que eu vou começar do zero, se tudo tá ótimo, né? E aí eu falei, o que eu faço da minha vida? Mas assim, não deu uma semana, eu já tinha recebido uma proposta. Nossa. Mas quando eu recebi, eu falei, não, peraí. Talvez seja a hora de eu não aceitar nenhuma proposta. De eu começar com o meu negócio. E aí o Locamob sendo feito desde até então, eu liguei pro meu amigo, né? Sempre aquelas ligações bombásticas, falei... Para tudo! Para tudo! Sai do seu emprego e vamos começar! A gente consegue investimento e vamos lançar nossos aplicativos e vamos cumprir um propósito maior, né? Porque, poxa, tanta gente para ser educada e pequenas e médias empresas, muitas, milhões no Brasil, milhões de empresas literalmente não têm acesso ao meio online, não entendem de internet. Não tem mesmo. Será que o Locamob poderia promover para essas empresas uma maneira de entrar no meio online de maneira simples, enquanto para o usuário vira um repositório de informações e colaborações sobre locais? Puxa, que legal. Aí eu liguei pro Felipe e falei, Felipe, o que você acha de você sair do seu emprego? E a gente começar, e a gente combina uma coisa, eu tenho dinheiro guardado. Eu ia te perguntar isso, você tinha... A gente estava fazendo, já tinha um plano de negócios, vamos conseguir investidores, e eu já tinha dinheiro guardado, né? Não foi uma coisa assim totalmente impulsiva. Entendi. Eu tinha um planejamento. Na verdade, eu sempre pensei em ter minha própria empresa. Falei, então, acumular experiências e dinheiro para montar meu negócio. Entendi. E foi isso que aconteceu. E aí o Felipe topou, depois de uns 2 meses ele saiu, a gente começou, depois de alguns meses conseguimos os nossos primeiros investimentos. E desculpa a ignorância, essa parte que eu não tenho muito conhecimento, assim, que é o startup, né? Como que você... Rapidamente, assim, como que funciona? Como que as pessoas se interessam e investem? Quem são essas empresas ou pessoas? Existe um fluxo assim, de investimento, né, de startup. Mas assim, no começo, assim, você pega pessoas próximas, a sua família, amigos, né, que querem investir em você, você fala, você vai ter tantos % E aí a gente foi para uma segunda etapa, que é de anjos investidores. Então você vai com pessoas que geralmente são pessoas que estão muito bem na sua área de atuação, não necessariamente internet, mas que querem formar e investir em empresas novas, entendeu? Com a esperança de que aquilo se valorize. E, claro, quando valoriza muito mais do que um investimento tradicional. Entendi. Mas a taxa de mortalidade é mais alta, tem uma série de outros riscos. E aí eu comecei a conhecer alguns investidores, já tinha alguns contatos antes, né, de investidores, por estar no meio online. Então a gente começou com esse processo e eu fui conseguindo investidora e desse eu consegui outro e no final das contas o Locamob teve 7 anjos investidores. Uau. A gente levantou uma graninha boa para começar e a gente conseguiu trazer mais gente, então a gente está em quase 10 pessoas. Uau! Eu ia te perguntar isso, falar. Mas é startup. Só vocês dois fizeram muita gente. Que tá tão... Vitor, agora falando como, né? Eu baixei no iPhone agora, que né, foi recém-lançado. Mas a qualidade, a interface, tipo, tá top, tá profissional. E eu olhando assim, tá tudo tão harmonioso, tá tudo tão fácil, tão bonito. E eu vi, até clicou aqui na minha área, né? Aí mostrou a Manara, uns restaurantes aqui perto e já tem pessoa comentando, uau, que demais! Nossa, tá muito legal. Tá muito legal. É engraçado, tá crescendo muito rápido. As pessoas, porque é gostoso, você mexe, você opina. Por exemplo, o Locamob é a única que eu conheço que você conecta a sua conta do Twitter, do Facebook e do Foursquare. Então, se eu quiser fazer um check-in pelo Locamob no local, eu publico nas 3 redes automaticamente. Olha só. Então, assim,
Um monte de gente me adiciona como amigo no Foursquare, mas eu nunca abro o aplicativo no Foursquare, porque eu uso só o Locamob. Então a gente tentou centralizar tudo isso. A gente fez mais do que o Yelp faz nos Estados Unidos. Por quê? Primeiro, é mais simples. Você vai ver que é muito menos denso, assim, de coisas escritas e tal. É verdade, eu achei muito clean, é isso que eu gosto. Mais objetivo. E, assim, a gente também mostra opiniões de outros sites de opinião do Brasil. Entendi. A gente faz que, como se fosse, por cima, assim, como se fosse um Google para negócios locais. Entendi. Google para local. Então a gente pega opiniões de outros sites e fala, olha, essa opinião veio deste site. E até aponta para você, se você quiser ir naquele site e ver mais coisas. Que legal. Então a gente agrega também opiniões fora do Locamob. Entendi. Puxa. E aí a gente começou, né, a acelerar, lançamos aplicativo de Android, de tablet. E agora a gente lançou, semana passada, aplicativo de iPhone. Nossa, eu tava esperando. Eu vou esperar pro iPhone e daí eu vou contar. Você nem queria fazer o vídeo antes do iPhone. Porque eu tenho um preconceito. Tô brincando. Mas é verdade. Que a gente, né, o Ricardo tem um iPhone, eu falei, Vitor, não posso usar o seu serviço? Eu não consegui usar. Eu falava, Felipe, eu preciso do aplicativo de iPhone, porque eu quero dar check-in, eu quero escrever opinião. Exato. Eu quero ver, inclusive no Locamob dá pra ver os amigos próximos. Onde eles estão. Que legal. Tem 2 botõezinhos, depois vocês dêem uma olhada. Claro. Tem pessoas e locais. E a gente está postando cada vez mais no celular. É verdade. Porque pesquisa local está aumentando muito pro celular. Quase 100% das pessoas que têm celular no Brasil já procuram, quase 100% já procuraram por negócios locais. Uau. E 1/3, Flávio, procura todos os dias. Olha só. Então, assim, é um mercado que tem muitas oportunidades. E a gente vê pelo Locamob. As pessoas estão baixando o aplicativo. Muitas empresas já estão adicionando, porque o Locamob não é só aplicativo, tem um site na web. Eu vi também. E a gente fez o site para funcionar em qualquer aparelho. Então, até se você pegar a janela do site e você diminuir, ela começa a rearranjar. Olha. Então, se você acessar pela televisão, pelo PlayStation, pelo tablet, pelo celular, você não precisa dar zoom, é compatível, não vai quebrar nada. Então, que legal, o que a gente começou a ver? Tem costureira que já fez site, colocou ali os trabalhos dela nas fotos. Uau. É impressionante, tem gente que vê que sei lá, minha ótica, a minha loja tá na internet, escreve uma opinião meio propaganda. E o Google começa a encontrar mais fácil, porque a gente fez para ser encontrado no Google. Qual que é a visão do Locamob? O que é e o que a pessoa pode esperar do Locamob quando abrir? Assim, o que pode esperar disso? Olha, o Locamob, em resumo, é uma maneira simples de conectar pessoas e lugares. Então, os usos do Locamob são muitos, desde você encontrar um local próximo a você, no aplicativo, a você como dono de negócio ter um espaço na web, uma página sua, gratuita. Entendi. Então, assim, encontrar... Essa parte que eu não sabia, assim, até eu vi de restaurantes, então se eu tenho meu negócio, eu vou vender necessaire. Certo. Daí eu faço um site ou não? Eu vou lá no... Você pode criar, porque é um site simples, né? Porque o que você tem? O seu endereço, para chegar no seu lugar, as fotos, opiniões de usuários. Entendi. E é isso que tem. Entendi. É uma página bem simples. Entendi. Então, o Locamob quer fazer isso da maneira mais simples, porque tem muita gente que ainda não está online. É verdade. Na parte de empresas e na parte de usuários, de pessoas, eu quero publicar fácil nas minhas redes sociais onde é que eu tô, de uma maneira central. Eu não quero ficar entrando no Facebook dando check-in, entra no Foursquare dando check-in, entra no Twitter e fala que eu tô aqui. Entendeu? Pensei, o Locamob pode fazer os 3 ao mesmo tempo. Uau, de uma maneira simples, conectada, é fácil de encontrar local, todos têm, nossa, assim, não todos assim, mas grande parte já tem opiniões de pessoas, Locamobers, né, que são as pessoas que estão dentro, e externas. Então assim, para ser simples, bem simples e rápido, bem objetivo, se você e eficiente, né? Que vai ajudar e diminuir o seu tempo de busca, de espera, de tudo, né? Então, pois que legal. E aí eu comecei em 2012, então já faz aí 1 ano e meio que a gente tá fazendo o Locamob, e vem sendo uma puta experiência, assim. Nossa, que legal. Pessoal, é muito diferente de ter um negócio próprio. Antes eu era um executivo
ou funcionário de empresas grandes, empresas que ficaram grandes. Agora eu estou no meu próprio, criando a maneira que eu acredito junto com o time, mas assim, a responsabilidade é maior, tem muitos desafios, Flá. Empreender é assim, cada dia é um desafio, mas tem tanta coisa boa. Você tem o propósito, né? O que eu sempre falo, você tem o porquê, você tem a visão, você, né? Você quer colaborar, você quer ajudar, facilitar. Que você luta, os seus valores de contribuir. A gente acredita muito em valor também no Locamob, de ser honesto, ser transparente, de ser você mesmo. É verdade, de ser você mesmo. Graças a Deus, assim, vem crescendo muito. Que legal. Olha, eu tô muito feliz e cada dia é um desafio. Eu acordo e falo assim, não sei o que eu vou encarar hoje. Aí um dia eu posso estar aqui dando uma entrevista e a gente apareceu em muitos lugares. Apareceu na Exame, no Pequenas Empresas Grandes Negócios, como uma das 100 ideias de 2013. Uau, que legal! Na revista, Victor. na Folha de São Paulo, que legal. no IG Startups. Nossa, a gente saiu e vem saindo em muitos lugares. O Gui Exame falou de 10 redes sociais locais para ficar de olho. Puxa, que legal, Victor, que demais. Então assim, vem crescendo muito, mas acho que já saiu no canal da Flá. Já saiu no canal da Flá, agora eu tô mais feliz ainda. Tô brincando, Não, mas é o que eu falei no começo. Você tem um público mesmo, que é jovem, que gosta de... Que quer novidade também. E, assim, claro, não sei se... Não é que não tem nada a ver, mas eu sei que você viajou pra Índia. Sim, e eu queria muito saber. Quando eu vi as fotos, eu falei assim, primeiro eu quero saber por quê, o que faz uma... Né, só por... Eu tô falando por mim, isso é um lugar que eu nunca pensei em ir, mas eu acho fascinante, né? Deve ser um dos lugares mais ricos de cultura do mundo, mas eu tenho certeza que deve ter tido algum impacto, assim, em que momento, bastante. assim, você... Porque, né, a gente fala, eu moro fora, eu sempre conto as minhas experiências, as coisas que eu vivo lá, acho que isso é pertinente, porque faz parte de quem você é e de como você vai agir no seu dia a dia, com todas as experiências, viagem para os Estados Unidos, você foi só a passeio? Como que foi? Então, eu não sei, eu acho que eu sempre tento me forçar também, não de uma forma masoquista, mas se forçar situações em que você tem que se virar um pouco e aprender até com certas dificuldades, né? Que venha na vida. A vida é assim. E no final do ano, tava pensando, né? Sempre repensando, né? Como é que vai ser o negócio ano que vem, como vai ser minha vida. Eu estou feliz, estou fazendo o que eu gosto, né? Eu já estou numa posição que eu tenho que fazer, eu quero fazer o que eu me sinto feliz. Eu não ligo realmente pro dinheiro, nem nada disso. Eu tô sendo feliz e foi uma época de repensar muito. Eu também tô chegando aos 30. Então, tá vendo? Não foi preciso só fazer minhas 30 coisas antes dos 30 também. Ainda não fiz tudo, você já fez tudo, mas ainda não fiz. Mas é bom porque começa uma lista e você pensa que você pode fazer muito mais. Então a lista não vai acabar mais. É isso que eu descobri. Uma das coisas da minha lista era ir pra lá. Né? Então eu tinha uns motivos mais pessoais, né? Eu tinha umas coisas que eu queria ver, alguns lugares que eu queria visitar. E foi muito interessante, Flá, porque é uma cultura completamente diferente. E você foi com tudo arranjado? Não, você foi... Fui passar, na verdade, eu já tinha o plano de passar ano novo no Japão. E aí surgiu uma ideia... Isso é um lugar que eu sonho conhecer. Eu fui acompanhada e surgiu uma ideia. Por que a gente também não passa na Índia? Você não queria ir pra Índia? Um pulinho! Tá mais perto de lá do que daqui. É verdade. Lá é 7 horas de voo, aqui, sei lá, 30, não sei. É verdade. E eu falei, tá, vamos planejar então. A gente planejou e eu fui, assim... Por si só, não foi nenhum tipo de turismo, nem nada, não. Né? Pegando táxi lá e assim, a situação do país é muito diferente daqui. Né? A gente acha que o Brasil tem muita violência, tem muita pobreza. Você não ouviu terrível, nada. Né? Você não ouviu nada, Flávia. Literalmente, assim, nem vou falar das partes tão ruins assim. Claro, eu acho que o mais bonito é mesmo a mensagem de que, sei lá, tem que ser feliz e tem que ir atrás daquilo que você acha que vai agregar aprendizado na sua vida. É verdade. Lá me agregou muito aprendizado. Eu não voltei a mesma pessoa.
Voltei tem até alguma levando coisa tudo que mais você pode leve. falar, assim? Que você pode Ah, tem coisa. Eu acho que é melhor compartilhar as coisas engraçadas do que as coisas tristes, não, né? Não, mas o que você quiser, mas eu gosto sempre de falar o que você aprendeu. Eu gosto das lições, né? É que eu vi de tudo, né? Eu fui de Nova Delhi, que é uma cidade que você não vê a luz do sol, de tanta poluição, de tanta sujeira. Sério? Muita pobreza. As pessoas, sabe, tem gente que tá no chão, você não sabe se tá vivo. Nossa. E ninguém tá nem aí, porque é tanta gente que não dá tempo. Não dá tempo. A gente fica com a nossa vida corrida aqui, e lá é mais corrida, porque você tem que correr atrás do pão de cada dia, entendeu? Uau. E aí teve... Faz dar valor pra muita coisa, né? E aí eu peguei um táxi, 9 horas de táxi, a gente foi para um lugar que fica entre o Tibete e o Nepal, no norte da Índia. Nossa. É uma cidade chamada Rishikesh, e inclusive os Beatles já foram para lá, nos anos 70. E eles fizeram uma música, chama The Happy Rishikesh Song. Olha só. E é muito engraçado, que é um lugar é considerado solo sagrado, muitos mestres já foram para lá. E eu fui lá ver, tem muitos brasileiros lá. Olha só. Muitos brasileiros, inclusive. E eu fui lá ver como é que é. Como é que funciona esse negócio? Então, mestre, quem é um mestre espiritual? Qual que é o bem que ele faz, né? E fui lá, nossa, meditei bastante, ouvi alguns mestres lá que falam. Você estava procurando uma coisa espiritual? Eu também, tinha um né? lugar específico que eu queria ir lá, mas a gente acabou conhecendo, eu acabei vendo muitos lugares lá, diferentes. Fazer cerimônias e... Bom, mas assim, pra mim, uma coisa engraçada, eu posso contar rapidinho, tem muito macaco lá, tinha muito macaco. Mentira. E vaca eu via demais. E o pessoal acha que o Brasil, né, que tem. Não, macaquinho na rua, eles têm o bando deles, é quase que nem gente. Nossa. E aí um dia eu tava lá, na rua, aí alguém me cutucou na perna, assim. Aí eu olhei, eu achei que era uma criança pedindo dinheiro, muita gente pede dinheiro, né, que nem aqui, só que pior lá. Aí eu olhei, era um macaco. Aí só que eu tava segurando um colarzinho que eu tinha comprado pra dar de presente e tal. Ele achou que era comida. Ele apontou. Ele apontou. Eu falei, isso aqui não é comida não, é colar. Aí ele chegou e falou assim, e pegou o vírus de costas e foi embora. Você não tem nenhum filme dessas coisas? Não tenho. Eu tenho foto dos macacos e tal. Depois você me manda. Eu falei, o macaco acabou de brigar comigo porque eu não tinha comida pra dar pra ele. Tá vendo? Assim, é coisa assim, insólita. Você fala assim, coisa que você vê em filme, que você lê em livro, que você não imagina passar. Você fala, nossa, e dá um choque cerebral. Você fala, meu Deus do céu, tá bom, isso aconteceu de verdade. Eu tô louca, o macaco tá falando comigo, né? Aconteceu de verdade. Que barato, que legal. Mas assim, eu acho que pra mim o mais importante é o seguinte. Eu acho que a vida é muito curta pra não ser feliz, não fazer aquilo que o seu coração diz pra você fazer, né? Eu gosto de internet, eu trabalho com isso, sempre trabalhei, desde a primeira vez que eu vi eu sabia que eu gostava. Sempre quis fazer a minha própria empresa. Mas você tá saindo de um bom salário, de um bom emprego pra você começar algo que você não vai ganhar nada. Nossa, foi a melhor coisa que eu fiz até agora. Uau. Eu vou te falar, mesmo se o Locamob não desse certo, seria a melhor coisa, porque era o que eu queria, é o que eu achava que ia me fazer feliz. E eu tô muito feliz. É um processo tão grande de crescimento, até de você descobrir os seus próprios limites, o que você pode fazer, o que você consegue... Os limites mentais, muitos deles são limites que estão na sua própria cabeça. É verdade. Fala, não, agora não dá mais. Agora não dá mais. Aí você senta, mas peraí, por que não dá mais? Eu tô aqui, tá tudo rolando. Não, tá dando, entendeu? É verdade. E aí vai pensando, e aí vai vivendo o dia mais feliz, mais tranquilo, sabe? Fazendo o seu papel. Então, acho que é uma mensagem que até pra qualquer um, pras pessoas que te assistem. Pra qualquer coisa que você tá fazendo na sua vida, né? Tudo que você pensa vira realidade. É verdade. Não importa se é bom, se você tá pensando coisas boas ou ruins, elas acontecem. É esse o perigo, né? A gente tem que tomar cuidado mesmo, porque você pensa ruim e pode acontecer mesmo. E assim, o engraçado é falar que o Locamob começou como uma ideia minha. Uma coisa que eu tava num lugar e pensei, deixa eu fazer uma coisa assim. E hoje não é mais uma ideia minha. É uma empresa. Tem muita gente criando e co-criando essa ideia, que já não é mais uma ideia, já tem um serviço. Então, é legal também esse processo de sair das suas mãos e aquilo não é mais só seu. E tem outras pessoas responsáveis e lutando e trabalhando. Pra dar vida, pra né? Dar vida. As coisas só dão vida se a gente coloca o trabalho em cima. E é legal que eles compraram,
abraçaram a sua ideia. Imagino que quem trabalha com você que estão e criaram coisas que eu nem imaginava. Nossa, e cada vez o negócio fica mais diferente do que eu imaginava, pra melhor. Pra melhor. Falando, que bom, porque se eu fosse sozinho eu jamais ia pensar nisso. É verdade. Jamais. Tem coisas assim geniais que eu não imaginaria. E essas são as maiores surpresas que eu tenho. Que legal. E principalmente também conquistar usuários, né? Pessoas que queiram compartilhar, escrever. Assim, a gente, por exemplo, no Locamob, tem tudo a ver, porque as melhores opiniões que a gente tem no Locamob são de mulheres, por exemplo. A mulher tende a escrever mais, ela é mais detalhista. É verdade. Então, assim, eu sei que legal. Já fica a oportunidade perfeita para eu pedir para as pessoas, às vezes, abrirem uma conta e começarem a escrever sobre os lugares que gostam. É verdade, é verdade. Que é detalhista. E na hora que você vai procurar um lugar, você quer detalhe. Claro. Sabe? E aí a gente vai descobrindo. Cada dia uma descoberta nova. Tá tudo crescendo, como a internet cresce. Você vê até, né, o seu canal cresce. Você tem mais pessoas assistindo. Você começa a ficar mais empolgada. E você profissionaliza ainda mais. E você vai as pessoas vão conectando e se identificando com certas coisas. Então, quando eu abro um site, né, quando eu vi o seu aplicativo, eu já me identifiquei, porque eu gosto de coisa clean, eu gosto de coisa, né, objetiva, e eu preciso da informação, então eu já vi os reviews lá, tudo, então, de o pessoal se identificar mesmo, falar, puxa, é uma coisa que eu gosto, eu faria isso, eu adoraria ter isso pra mim. Cara, é legal, porque eu fiz em São Paulo, aí começa a escrever no Rio de Janeiro, começa a escrever no Amazonas. Nossa. E você fala, nossa, mas eu jamais esperava chegar nesses lugares, sabe? É verdade. A internet é demais, né? É mágico, é mágico. No YouTube, você deve assistir muitos vídeos assim, a gente aprende muito, né? Sim, muito. Então, essa conversa é um aprendizado mesmo. Pra mim, pessoalmente, que eu queria saber mais sobre você, mas com certeza eu gosto, quando eu aprendo alguma coisa, eu gosto de dividir no meu canal. Então, obrigada mesmo por ter vindo até aqui. E todos os links, tudo do site, dos apps, de tudo, até do tutorial, do Locamob, vão estar todos no blog. Acessem o site dele. Baixa o aplicativo, que já tem para iPhone, agora tem. Para Android, para tablet. Tem no tablet. Para web, locamob.com.br. Olha só. Locamob.com também. E isso aqui é pura amizade mesmo, é uma coisa gostosa, porque eu acreditei, e quando eu acredito, eu gosto de passar. Como todos os outros meus vídeos, é o que eu gosto. Eu acredito e quero passar pra vocês. Então, obrigada, Vitor. É muito legal. Isso. Dá um abraço no vídeo. Eu admiro muito você, obrigada, essa sua iniciativa. Obrigada. Eu acompanho seus vídeos, principalmente o 30 coisas pra fazer. 30, né? Eu tô fazendo 30 e eu já sei que um monte de coisa muda na vida. Acontece nossa, muda mesmo. Ponto de vista. Mas então, assim, eu muito tava bom. com medo, muito medo, mas a sabedoria não tem preço, né? Assim, claro que a gente tá só no meio, né? Nem no meio da vida, tem muito mais, mas eu tava conversando com meu irmão, tanto que a gente tem de experiência hoje, e quando a gente entrou na faculdade, lembra? A gente era uns nem a mesma pessoa. Não é. Como a gente era bobinha, a gente, né, sempre se achava, mas tudo faz parte, né? Tudo é um crescimento, mas que legal. Então, obrigada. Obrigado. Acessem lá, deixem comentários pra ele e vamos começar. Deixe comentário no seu local favorito, que é o mais importante. Exatamente. Pelo Locamob. Gente, muito obrigada por assistir. Obrigada mesmo. Obrigada, Vitor. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.